Portanto, o conceito de genocídio é marcado pela destruição parcial ou total de grupos. E há aqui a questão do genocídio cultural. Seria a destruição do patrimônio cultural de um grupo. Este conceito não foi adotado pela ONU na época. Mas sabe-se hoje, é aceito pelos estudiosos, que a destruição cultural da cultura de um país é a forma mais eficaz para esse país desaparecer, para esse grupo desaparecer. Ainda no início desse ano, morria na África a última mulher que falava um dialeto africano que tinha mais de 30 mil anos, segundo os estudiosos. Quando aqueles que é hoje passível de visitação, aqueles que conhecerem Cracóvia, na Polônia, foi a cidade do Papa João Paulo II, visitem a Universidade de Cracóvia, é uma cidade universitária, e lá vocês vão conhecer uma bela universidade. Assim que os nazistas invadiram, a primeira grande deportação foi dos professores universitários. Eles reuniram 189 professores no salão na Universidade de Cracóvia, sob a batuta de Hans Frank, que era um jurista com livros de direito publicados, e que foi nomeado, mas era advogado do Partido Nazista, da época do início do partido, e foi nomeado pelo Hitler como governador-geral da Polônia. Imediatamente ele reuniu os professores e todos morreram no campo de concentração, sob a alegação de que os professores são a elite intelectual de um país, e que a cultura polonesa iria desaparecer. A Polônia é hoje um dos países mais belos para se conhecer, o único que não entrou em recessão na crise do ano passado na União Europeia. Então, essa questão do genocídio cultural, na época não foi aceita, porque o genocídio estava muito associado à ideia de destruição física do ser humano. Nós tínhamos acabado de sair da Segunda Guerra. Mas é um fato, é uma realidade. E aí a gente chega, no final da Primeira Guerra, na criação da Liga das Nações. Eu não vou me estender muito sobre isso. O presidente Woodrow Wilson, americano, foi quem mais inspirou a criação das Sociedades das Nações. E aqui a sua base, né? Cooperação internacional, mediação dos conflitos, segurança coletiva, e aí vem a ideia de sancionamento aos países que não respeitariam as suas bases estabelecidas, e foi dissolvida em abril de 1946 com a própria criação da ONU. A Alemanha e o Japão se retiraram da Sociedade das Nações e no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, o tratado assinado que criou a Sociedade das Nações, também impôs pesadas indenizações de guerra, perda de territórios aos países do eixo. Aos países que lutaram na Primeira Guerra, a Alemanha principalmente. Isso levou a uma situação socioeconômica difícil na Alemanha e, claro, surge o tal salvador da pátria, não é? É um risco que existe nesses casos. Experiência essa que foi aprendida, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, novamente os países vencedores se reuniram e muitos pregavam o desaparecimento da Alemanha e a redução aos territórios alemães à época ainda da agricultura. Ou seja, a Alemanha não poderia ser mais industrializada. Alguns países, lembrando da experiência da Primeira Guerra, falaram, não, nós vamos recuperar economicamente os países, vocês lembram do Plano Marshall, para que isso não volte a acontecer. Eu quero lembrar que a ascensão do Partido Nazista se deu pelas vias democráticas. Foi pelo voto que os nazistas atingiram o poder. Ao contrário do Mussolini, que marchou sobre Roma na década de 20. E aí o mundo começa a se dividir entre essas ditaduras. E aqui, em relação... Nós já tivemos, neste ponto, lembrem, o nascimento daqueles 3 precedentes para proteção dos direitos humanos. Né? O direito humanitário, Liga das Nações, Organização Internacional do Trabalho, as ideias de Raphael Lemkin já eram conhecidas, já eram estudadas, mas aqui nós vamos encontrar uma verdadeira ruptura com os direitos humanos. Todas as ações praticadas na Segunda Guerra foram previamente publicadas no livro escrito por Adolf Hitler, Minha Luta, o Mein Kampf. Lá esse livro, quem lê, vai ver que estava tudo bem anunciado. Ninguém poderia imaginar que era novidade ou que o Hitler escondia as suas intenções. Não é?
Está aí uma foto do Hitler falando para a juventude fanatizada, num bar em Munique, e uma frase, né, dita no Congresso em 1937. Eu quero uma juventude capaz de realizar violações e que seja forte, poderosa e cruel. Essa era a ideia de juventude que o nazismo pregava. O nazismo era baseado em algumas colunas mestras, né? Expansão territorial para o leste, com a escravização dos eslavos. Eliminação da raça judia, escravização das demais raças, sendo a raça ariana superior. E eliminação do pluripartidarismo. O partido nazista seria o único partido então existente. Resultado da Segunda Guerra: 60 milhões de mortos, ideologias totalitárias racistas, a afirmação da inferioridade de povos e raças, a escravização que eu citei aqui, os campos de extermínio. E aqui a gente entra na ideia, na quantidade aqui de campos de extermínio e de concentração na Europa. Então vejam que é daí que vai nascer o atual sistema de direitos humanos, pessoal, só lembrando. Em vermelho vocês têm os campos de extermínio, propriamente ditos. Nós temos uma diferença. O campo de Treblinka, por exemplo, ele era pequeno. Ele era pequeno se comparado com o de Auschwitz, porque a sua ideia era eliminar a pessoa em poucas horas. Então não tinha uma grande estrutura. Mas se você chegasse lá, encontraria uma estação de trem, com as placas para as cidades, as direções, embarque. Só que as pessoas, hospital, aqueles que chegavam doentes, olha, eu preciso ir para o hospital. Quando entrava no hospital, tinha uma vala comum, o sujeito era fuzilado na hora. Quando entrava no trem, ia para a câmara de gás. Então era um campo pequeno, era só para exterminar. Os campos de concentração eram conjugados com campos de trabalho, porque toda a força escrava era usada pela economia alemã. Inclusive, foi lá que surgiu um projeto para destruir o sistema econômico britânico. Eles falsificavam dólares, libras, com perfeição dentro dos campos de concentração para soltar na Inglaterra, nos Estados Unidos, e destruir as suas economias. Tudo era produzido ali. Travesseiros com cabelos humanos, abajures com peles humanas, e está tudo lá exposto hoje. Eu quero lembrar essa questão porque o Ahmadinejad, líder do Irã, é hoje o maior defensor de que isso não aconteceu, e logo, logo, nosso presidente estará reunido com o Ahmadinejad em maio.